Então, meus amores, falar um pouco sobre as características gerais desse processo de globalização. Vocês se lembram que eu falei, depois do mundo bipolar, né, com o mundo unipolarizado, a vitória, entre aspas, dos Estados Unidos na Guerra Fria, a gente vai ter um mundo capitalista e um mundo neoliberal, tá? Então, uma visão que predomina na globalização é uma visão neoliberal da economia, ou seja, privatizações, Estado mínimo, tá? Todas essas questões vão ser afloradas na globalização, tudo bem? Então a gente também vai ter uma economia de informação. Então a informação é mercadoria, ou seja, sabe quando você concorda com os termos lidos e você não lê nada? Então, aquilo autoriza que todos os seus dados sejam passados para aquela empresa e na maioria das vezes ela tem autorização para divulgá-los onde, com quem ela quiser e vender os seus dados. Então, quando você coloca seu CPF, sua data, tudo seu na Google, no Facebook, no Twitter, em qualquer lugar que seja, você está autorizando que aquela empresa tenha acesso a todas as suas informações, tá bem? A Google, ela sabe de todas as suas coisas, tá? Enquanto eu estou gravando esse vídeo no meu celular, ela está ouvindo muitas coisas. Se eu começar a repetir o nome de um produto, por exemplo, quando eu clicar no Google e botar, por exemplo, se eu falar de Coca-Cola agora, se eu ficar falando muito de Coca-Cola, patrocina o vídeo aqui, Coca-Cola. Quando eu colocar no Google, no YouTube, sei lá, e botar a primeira letra C, a primeira coisa que vai me sugerir vai ser Coca-Cola. Sabe por quê? Porque o Google tem acesso ao seu microfone. Então ele ouve essas conversas. Sim, o Google ouve essas conversas. O Google consegue ver o que você está vendo. Isso é muito louco, porque ele tem acesso à sua câmera, a tudo seu, tá? Então, a informação é só uma mercadoria, porque as informações são muito valiosas. Você está vendendo informações de pessoas, tá bem? Tá bem. Então, além disso, a gente vai ter maior integração econômica. Vai ter maior integração econômica ou seja, vão ter blocos econômicos e uma interdependência maior. Então, blocos como a União Europeia, Mercosul, NAFTA, tudo isso vão fazer com que haja uma maior integração entre essas economias, tá? Então, os países vão se unificar, principalmente na União Europeia, que é um bloco econômico mais forte, mais fortificado, mais firme. Você vai ter isso muito claro, tá bem? Então, além disso, a gente vai ter maior investimentos em empresas do exterior. Ou seja, as grandes indústrias que antes se localizavam em países grandes e tudo mais, por exemplo, os Estados Unidos, a Europa e tudo mais, nesses países assim, a gente vai ter eles agora migrando dos locais dessas indústrias, né, desses países grandes e tudo mais, para os países pequenos. Por quê? Porque lá vai ter isenção fiscal, vai ter mercado de trabalho, mão de obra barata, tá? Além de muitas outras coisas, tá? Então, por exemplo, a Nike, a Adidas, a Converse, todos esses tênis que vocês compram na Plaza, por exemplo, a preços exorbitantes, sabe quanto que eles pagam para um trabalhador que trabalha quase 12 horas por dia trabalhar e fazer o seu tênis caríssimo? Sabe? $1 o dia trabalhado pelos indonésios, pelos chineses, tá? Então existe um processo de escravização moderna muito forte, tá? São trabalhos análogos à escravidão. É muito importante falar sobre isso, porque é por isso que essas grandes empresas vão para outros países. As empresas que se localizavam nos Estados Unidos, na Inglaterra e tudo mais, elas saem desses locais e vão para países da África, países da Ásia, países da América do Sul, tá? Por conta do barateamento da sua produção, tá? Além disso, a gente vai ter uma diversidade dos bens de consumo, ou seja, vão ter muitas coisas à venda para você, muitos celulares, muitas televisões, muitos ar-condicionados, muitos ventiladores e tudo mais. E o que vai acontecer? Esses produtos vão ser duráveis. Esses produtos que antigamente duravam muitos anos, agora vão durar no máximo 2 anos. Sabe o celular que você comprou essa semana? Essa semana não. Que você comprou no início do ano? Então, esse celular vai durar no máximo 2 anos, tá? Esse celular, ele tem uma coisa chamada obsolescência programada.
Então vai chegar um certo ponto que ele não vai conseguir mais se atualizar e você vai ser forçado a comprar outro celular. Um exemplo, eu não sei quem de vocês aí tem iPhone, mas eu, antes de ter o iPhone que eu tenho hoje, eu tinha um iPhone 4S. O iPhone 4S eu tinha no ano passado. No ano passado já não tinha mais atualização para esse iPhone. Então eu só conseguia ter um aplicativo no meu celular, que era o WhatsApp, e ele nem atualizava mais. Tá? Então isso é uma forma da gente entender como que a obsolescência programada ela funciona. Tá? Você não vai conseguir mais atualizar os seus bens. A sua televisão Smart TV, que você comprou em 2015, por exemplo, ela não vai ter mais a plataforma do Prime Video, não vai ter a plataforma do Globoplay, e todas essas plataformas. Por quê? Porque vai ter uma obrigatoriedade de você ter que comprar a mais nova, a mais recente, a melhor. Entendeu? Além disso, a gente vai falar um pouco sobre as organizações internacionais. Tá? No ano que vem eu vou me aprofundar mais nisso com vocês, espero que seja eu, mas eu vou me aprofundar mais nisso com vocês, sobre as organizações internacionais. As principais delas são a ONU e a OTAN. Eu vou falar disso depois, senão vai cair na prova, vocês podem ficar tranquilos. Enfim, vou para uma parte mais importante da aula para vocês. Tá? Então a globalização, gente, ela gera muitas coisas. Inclusive, ela padroniza os nossos hábitos e costumes, tá? A globalização vai padronizar o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, o que a gente vai pensar até, sabe? Então, e como que isso acontece? Isso acontece porque os Estados Unidos, novamente, ele protagonizando esse processo de globalização, ele vai fazer com que ele tenha um processo ele tem uma influência muito grande. Então muitos de vocês não conhecem filmes que não sejam brasileiros e estadunidenses, filmes hollywoodianos. Por exemplo, nós temos um mercado do cinema indiano muito forte. O nome da indústria de cinema da Índia é Bollywood. E lá fazem-se muitos filmes bons, filmes importantes e tal, e que não são trazidos à tona porque não são feitos pelos Estados Unidos. Além disso, cara, uma coisa muito importante, o McDonald's, ele é dos Estados Unidos, né? Foi formado nos Estados Unidos, foi criado nos Estados Unidos. Inclusive, assistam o filme Fome de Poder, é um filme muito bom que conta sobre essas questões. Eu quase pensei e flertei com não comer mais McDonald's depois desse filme, mas assistam esse filme, esse filme, é muito bom. E é muito bem feito com o Michael Keaton, produção maravilhosa, tudo muito bom, enfim. Mas por que eu tô falando McDonald's? Porque o McDonald's ele tem em todo lugar do mundo, tá? A gente tem aqui no Brasil, tem, a gente tá no Chile, tem, a gente tá na Índia, tem, a gente pode ir em qualquer lugar que vai ter. E o McDonald's ele é muito bizarro porque ele faz as suas receitas, os seus hambúrgueres, as suas opções de acordo com o país em que ele está. Um amigo meu foi pro Chile, e lá eles têm o hábito de comer muitas coisas com abacate, creme de abacate e tal. Ele falou que lá o hambúrguer do McDonald's tem creme de abacate. Guacamole, não sei se é guacamole. Então, lá no hambúrguer tem isso, é muito louco. Como que, além de padronizar costumes, eles inserem os costumes deles dentro da cultura em que eles estão localizados, sabe? É muito louco isso, é muito louco. Então, os hábitos e costumes são padronizados. Além disso, músicas. As músicas que vocês ouvem, eu tenho certeza que a maioria são músicas dos Estados Unidos. No máximo que vocês devem ouvir de diferente é música ou K-pop ou música da Inglaterra, tá? Então, a maioria, os hábitos vão ser padronizados, tá? Os hábitos não vão ser diferentes, não vai ter uma diferença, vai ser tudo igual, entre muitas aspas. As roupas, as marcas de roupa que a gente vai usar são padronizadas. A Vans e tudo mais vão ser totalmente padronizadas por conta da globalização. Ao mesmo tempo que ela informa, que ela traz, ela padroniza, tá? Antes de falar sobre o meio ambiente e a globalização e tudo mais, a gente precisa falar de uma coisa. A globalização não é para todos, tá? Porque o que a globalização prega? A integração. A integração de todos os lugares do mundo. Você está aqui e fala com qualquer pessoa. Isso em partes acontece? Acontece. Mas acontece para quem? Se até hoje no Brasil muita gente não tem acesso à internet. Gente, Brasil, século XXI, acesso à internet não existe. Tem uma reportagem de um programa chamado CQC de 2011
que fala sobre uma cidade que não tinha luz elétrica na Bahia. Aqui no Brasil, luz elétrica. Então, a globalização é para quem? A gente precisa falar sobre isso. Globalização para quem, cara pálida? Tá? Informação para quem? Que tipo de informação? A gente precisa entender sobre isso, tá? A globalização, ela não é para todos, tá? Apesar de ter todo esse aspecto lindo, maravilhoso e tal, ela não vai ser para todos, entendeu? Então, é muito importante nós pensarmos sobre isso, sobre todas as problemáticas que a globalização tem, tá bem? Além disso, agora a gente vai falar sobre o mundo e o meio ambiente. Como que o meio ambiente ele vai se destacar nesse processo, tá? Nesse mundo globalizado, como as interações entre países estão muito próximas, né, os países começam a criar pactos de menos impactos, de não agressão ao meio ambiente. E por quê? Por razões óbvias, a gente precisa cuidar da nossa casa. E a Terra é a nossa casa, tá? Então, a gente vai ter muitos processos acontecendo nesse momento. Eu quero falar sobre dois, que é o Rio+20, tá? E o Protocolo de Kyoto. Esses dois, houveram muitas outras muitas reuniões e tudo mais, porque essas reuniões acontecem entre países, em lugares e tudo mais. Então, são vários países chamados. O Protocolo de Kyoto, ele foi realizado entre os países industrializados e os integrantes das Nações Unidas, tá? Então, eles tinham o objetivo de reduzir a emissão dos gases causadores de efeito estufa. Então, ou seja, gases de CO2, desodorantes aerosóis que antes tinham componentes que causavam o efeito estufa e aceleravam esse processo, eles começaram a cortar. O Protocolo de Kyoto fez com que países da ONU industrializados começassem a cortar. Tá? Então é muito importante isso. E o outro, que é o Rio+20. Gente, no livro de vocês tem explicando detalhadamente o que é cada um, tá? Enfim. Então, o Rio+20, ele pregava um desenvolvimento sustentável. Ele aconteceu em 2011 aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu fui, eu tinha 11 anos, 10, 11 anos, e eu lembro que eu fui, foi muito engraçado, porque aconteceram várias coisas que até hoje refletem na minha vida e tudo mais. E aí, foi muito interessante. Fui com minha mãe, com os alunos dela na época, minha mãe é professora de português, com os alunos dela na época. Foi muito engraçado, foi uma experiência muito louca, porque tinham várias paradas e falavam sobre muitas coisas e tudo mais. E a principal coisa que eles falavam, né, o principal aspecto, era sobre a energia limpa, tá? Então, havia uma necessidade de uma energia limpa no mundo. Não poderíamos mais produzir energias poluentes, tá? Como energias nucleares, termoelétricas e tudo mais. Então a gente precisava de energias limpas, hidrelétricas e tudo mais. Gente, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Estou com muita saudade de vocês. Não esqueçam de escrever presente aqui embaixo e fazer as suas dúvidas, lavarem as mãos e tudo mais. Amo muito vocês. Beijo no S2.